uma vez a mãe dele, a mãe de um garoto, foi até o menino gostava muito do Gandhi, era fã do Gandhi, tal, e era nacionalista e tal. Só que o menino era diabético, e a mãe estava, né, com muito receio porque o filho era diabético e o filho comia muito doce e restritamente. E a mãe falava aquela história: santo de casa não faz milagre, né? O gato falou, o gato miou, né? O gato falou, não. O gato mia, acabou, já era. Não tem mais atenção, já está totalmente destruída. Não pode ter gato. Quando vocês estiverem falando coisas importantes, certifique-se de que não tenha gatos perto. Porque se o gato miar, a atenção do público está perdida. Então, gatos são difíceis. Então, a mãe, não, a convivência com eles, não, gatos são legais, mas na hora que você está falando, atrapalha. Então, a mãe, é aquela história, ela falava para o filho e tal, aí estamos por aqui, sai por aqui. Ela teve a seguinte ideia: eu vou lá no Gandhi e vou pedir para o Gandhi, pedir para o meu filho parar de comer doce, para ele não morrer, e ele vai obedecer, porque o Gandhi ele vai obedecer. E era longe, né? Então, ela foi, fez uma viagem de 2 dias, uma viagem longa, até que ela conseguiu uma audiência com o Gandhi. E na Índia é muito comum, assim, aqui no Ocidente não, mas lá na Índia é muito comum mestres viverem de forma muito simples, numa vilinha, sabe, ser acessível, não tem essas fortalezas que impedem, né, as pessoas de conhecerem os mestres. É muito simples. Você, às vezes, o mestre é super famoso, importante, você chega lá e está sentado numa cama, na varanda, algumas pessoas estão conversando, você pode se aproximar, isso é comum. Então, a mãe do menino foi lá e encontrou o Gandhi estava lá fazendo, né, fazendo roupa lá, teando lá, aquele esquema. E ela se aproximou dele e contou a história dela e falou: por favor, peça para o meu filho não comer açúcar, não comer doce, porque ele vai morrer. O Gandhi parou e disse: pois não, minha senhora, eu falarei para o seu filho isso daí. Agora, volte daqui uma semana. Daqui uma semana, volte e nós conversaremos novamente sobre esse assunto. Daí a mulher voltou para casa, esperou uma semana e fez toda a viagem de volta e trouxe o filho. Traga seu filho. Daí chegou lá, apresentou o filho, e ele disse: garoto, ouça a tua mãe, pare de comer doce. Só isso. Pronto. O menino parou de comer doce. A mulher ficou curiosa, perguntou: mas Gandhiji, por que você já não falou isso da outra vez? Ele respondeu: é porque da outra vez eu comia doce. Eu não podia falar. Se eu falasse, não tinha autoridade nenhuma. Eu ia estar trapaceando. Então eu tive que primeiro parar de comer doce para ter autoridade para falar para o teu filho não comer, senão é truque, não adianta nada. Outra coisa, eu não sou ateu, eu sou dármico. E eu sei que um truque é rastreado pelo sistema e cai na carteira, a pontuação, e já era. O karma, as leis do karma são muito rápidas e inteligentes, a gente não consegue driblar assim tão facilmente. Então, para não cair na malha fina do karma, eu tive que primeiro parar de comer doce, depois falar para o seu filho: moleque, para de comer doce, obedeça a tua mãe. Agora ele vai parar de comer doce. É ou não é? Jai Babuji, Jai Babuji. Parou de comer. Eu não sei se a história é verdadeira, mas eu acho que vale a pena ser contada, ok? Bom, é isso aí, pessoal. Bom dia para todos. Namastê, Hare Krishna. Tenham todos um bom dia. Tchau, tchau para todos.